Olá, hoje nós estamos aqui com o primeiro podcast da área de arbitragem da Semarp e eu convidei uma pessoa brilhante aqui, que tem uma projeção nacional e creio que até fora do país, que é convidado para arbitragens inclusive internacionais, que é o professor Olavo Augusto Viana Alves Ferreira, que nos dá a honra da sua presença hoje. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dele, que é bem extenso. Ele é graduado pela UNAEP, é um ponto comum nosso aqui, eu também me formei pela UNAEP. Ele tem mestrado em Direito do Estado pela PUC de São Paulo em 2002, doutorado em Direito pela PUC de São Paulo também em 2008, e ele é procurador do Estado, não há impedimento algum para ele trabalhar como árbitro, e é professor titular do programa de mestrado, graduação de mestrado, doutorado. Depois eu peço até que você me corrija, Olavo, se tiver alguma informação errada, mas ele trabalha como coordenador da pós-graduação Lato Sensu, foi coordenador do curso de Direito, com cerca de 1.000 alunos, e professor de Direito Constitucional do curso LFG, né? Acho que foi extinto, acho que ele acabou. Foi. E o professor, ele é professor convidado do PUC-COGEAI, da Faculdade Baiana de Direito, do IDP São Paulo, Escola Paulista de Magistratura, da USP, da Faculdade de Ribeirão Preto, entre outras instituições. Vejam como ele é conhecido, né? Tem um rol de alunos aí gigantesco. E na atuação dele como árbitro, ele é membro da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, ele é árbitro e presidente do Tribunal Arbitral em Arbitragem de Direito Privado e Público, integra listas diversas de várias câmaras, como a Fiesp, Ciesp, Anchan, CBMA, IASP, CANCA, OAB São Paulo, Comagro, CAMES e entre outras também. Ele nos dá a honra de participar da nossa querida Semarp aqui de Ribeirão Preto. Ele é coordenador acadêmico do canal Arbitragem, não sei como ele encontra tempo para fazer tantas coisas, e coordenador da coluna Observatório da Arbitragem, lá do Migalhas, e titular da coluna Arbitragem na Prática, do Conjur. Tem livros, tem um que é consagrado já, que é o Direito Constitucional, que agora está num volume só, na 16ª edição já, em conjunto com o professor Juliano Bernardes, e também, não podia faltar, ele é autor da Lei de Arbitragem Comentada, que já está na sua 5ª edição em 2026. E outros trabalhos como arbitragem, atualidades em tendências, arbitragem 5 anos da Lei 13.129, agora a gente vai completar 10, ele vai nos brindar com uma nova obra a respeito disso. E também ele tem na área de direito constitucional, controle de constitucionalidade e seus efeitos, na 4ª edição, sistema das crises, os volumes 16 e 17 sinopses para concurso. Então, assim, é uma pessoa extremamente experiente, não só da formação, mas também tarimbado, que é um árbitro ativo, atuante, muito atuante. E um detalhe valioso para a nossa conversa de hoje, que é um direcionamento para você que está nos ouvindo. A gente vai conversar sobre as arbitragens especializadas. E o professor Olavo, orientou e participou de bancas justamente nesse segmento, incluindo teses sobre arbitragem coletiva, representatividade adequada do árbitro, precedentes vinculantes na arbitragem, que é inclusive matéria que eu estudei no meu doutorado. Isso credencia ele de uma forma absoluta, perfeita, para conversar com a gente hoje. Então, eu vou deixar aqui essa introdução, já encerrando ela, e já vou pedir para o professor, né, fazer uma pequena introdução falando de si próprio, e já vou tascar aqui uma pergunta para ele, né? Você que acumula a Procuradoria do Estado, a cátedra da UNAEP, uma produção enorme para arbitragem, incluindo a própria Lei de Arbitragem Comentada, já nessa 5ª edição, e como constitucionalista que você escreveu sobre o controle de constitucionalidade, como é que você acabou se tornando uma das vozes brasileiras mais importantes desse segmento, Olavo? Seja bem-vindo. Obrigado, Hernandes. Aí é uma honra participar aqui desse podcast, uma honra participar da Semarp, aí a nossa Câmara aqui regional, e que eu tenho muita honra de fazer parte. Obrigado também pelo convite aqui pelo podcast, pelas suas bondosas palavras com relação à minha pessoa. Na verdade, eu acredito que eu sou alguém muito privilegiado por Deus, porque eu consegui descobrir aquilo que eu gostava de fazer, que é a área jurídica. E algo na área jurídica que se manifesta de várias formas, né? Começo aí no estágio em Orlândia, aqui perto de Ribeirão Preto, uma vara única, e tendo o privilégio de atuar como voluntário nessa época. Naquela crise interna, né? Será que eu não estou ganhando nada, mas estava ganhando muito mais do que qualquer valor financeiro, que era a experiência, o aprendizado, a indicação de livros, uma orientação precisa, um contato direto com jovens recém-aprovados em concurso, promotores e juízes.
E, graças a Deus, fui bem orientado e rato de biblioteca, e nisso culminou na minha aprovação com 23 anos, eu tomei posse na Procuradoria e fui morar no Guarujá. Trabalhava em Santos, também outro privilégio, porque meu pai tinha um apartamento no Guarujá à época e eu tinha muito tempo livre. E aí eu, sempre maníaco por organização de tempo, consegui fazer mestrado, dar aula em São Paulo muito rápido e a carreira não parou. Na época, morando no Guarujá, eu tive um desafio de escrever o primeiro livro. Você imagina como é desafio para quem tem 20 e poucos anos escrever um livro morando no Guarujá, podendo ir para Maresias e tendo uma vida toda fora ali do escritório, né, que me chamava. Mas a vontade e a garra e a determinação ali foram essenciais. Eu me questionava muito. Poxa, mas eu já estou num cargo. Para que eu vou parar o meu tempo, escrever um livro? Quem vai? Será que vai virar livro? Primeiro, Será né? que vai vender? Será que vai dar certo? Será que vai vender? Será que vai dar certo? Será que a editora vai falar o sim? Alguém vai receber? Alguém vai receber, vai publicar? E Deus me ajudou e me inspirou e eu consegui já publicar em 2003, eu defendi o mestrado em 2002, publiquei em 2003 e foi um sucesso em termos de mercado, porque em 2003 eu começo a dar aula no curso do Luiz Flávio e dava aula para 5.000 pessoas ao mesmo tempo e era uma maravilha. Em 2003 eu entrevistei o ministro Gilmar na primeira aula. E isso não tem preço que pague, porque você pega uma tarimba enorme de lidar com pessoas, né? De todo tipo, né? De todo jeito, né? Porque era uma experiência diferente. Eu que enfrentava a sala presencial em São Paulo, e é legal também isso, eu comecei em curso preparatório para concurso. Eu fui migrar para graduação só em 2003. Então eu começo a lecionar em 99 em curso preparatório para concurso, com teste de aluno permanente. Então ou você chegava muito preparado ou o aluno iria reclamar na coordenação. Então graças a Deus eu não tive esse problema. Gostei desse professor que ele está desatualizado. Pois é, e muito novo. Então eu pegava o elevador em São Paulo, junto com os alunos, e esse Olavo, será que é bom? Eu falei, não sei. Aí ele levava um susto, que era eu, né? Porque eu era muito jovem. Muito jovem. Então Deus me deu esse benefício, eu sempre me organizei muito, e como nós conversávamos aqui antes, eu comecei no estágio, no segundo ano, com datilografia, com papel carbono. Então, você pegar um computador e hoje ter todas as benesses ali... E a gente não pode falar muito isso, que não vão achar que a gente é pré-histórico. Eu também comecei assim, mas a gente está na tecnologia, a gente está usando todas essas ferramentas que estão disponíveis hoje, não é verdade? Ficou tudo mais fácil. É como andar a cavalo e andar num carro elétrico hoje. Sim, é verdade, é verdade. Então, tudo isso me ajudou muito, uma organização de tempo muito rigorosa, usando período de parcial de férias, de licença-prêmio, recesso, para atualizar e preparar livros novos, sempre criando um desafio novo e sempre cuidando da Procuradoria muito bem, porque ali é que é a minha primeira realização. Então, viabilizando tudo isso, em 2017 sai uma autorização do Procurador-Geral para atuarmos como árbitro. Eu já estudava muito arbitragem. Desde a época do mestrado, do doutorado, eu fiz crédito com o Nelson Neri, que foi da minha banca de doutorado, estudando bastante sobre arbitragem, e foi fácil depois coordenar e escrever os livros, porque eu já tinha muita coisa de material separado, eu já tinha lido muita dissertação de mestrado e tese de doutorado. Porque veja como eu nunca pedi autorização para a corregedoria para ser árbitro, mas eu tinha certeza que uma hora sairia, porque não tem vedação legal. Mas aí eu esperei uma iniciativa da professora Ada Greenover, que fez uma consulta por meio da associação e saiu, né? Ela já aposentada, né? Então foi um grande legado, um dos grandes legados que a professora Ada nos deixou, né? Aí. Memorável ela, né? Sim. Agora, o que é interessante é que você está falando essa jornada e a gente pode deixar isso como uma referência, porque eu já ouvi essa pergunta, né? O que eu devo fazer para me tornar um bom árbitro, né? Um grande árbitro? Eu acho que para o público que está nos ouvindo aí, está a receita, né? É dedicação. E ela vai acontecer, é criar uma estrutura de estudos, de trabalho, e também fazer com que aquilo depois flua. E também o Olavo teve esse dom, né? Ele estava no lugar certo, com as pessoas certas, ele percebeu as oportunidades. Isso é muito importante. Mas vamos lá. Você, com toda essa sua experiência, e principalmente por estar na Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, como professor, lidando como árbitro, vendo a lei sendo implementada, o que você viu que mudou de um tempo para cá na arbitragem? Se é que houve alguma mudança, o que você pode falar para a gente? As mudanças foram enormes. Até do impacto das pessoas
ouvirem que eu atuo nessa área. Pra você ter uma ideia, quando eu falava, todo mundo estranhava. Hoje as pessoas não estranham mais, até na área do direito. E eu já ouvi muitos falando, nossa, então lá em 2019, que você escreveu a primeira edição do livro, você acertou, hein? Porque de visão. E de 2018, que eu estava no finalmente do livro, eu entreguei ele na editora em fevereiro de 2019, a editora é muito rápida, já saiu em maio. Mas nessa época o pessoal falava, mas o que é isso? Ah, mas isso nunca nós vamos falar, né? Eu falei, não, eu sei, em Ribeirão é mais difícil. Já não é tão difícil, você já tem uma Câmara. Além disso, o número de arbitragens aumentou muito. Então, as pesquisas que a professora Selma Lemes faz e que são publicadas anualmente lá pelo canal Arbitragem, elas demonstram um aumento enorme e a administração pública aderiu de forma pesada. Veja, se na época que eu prestei concurso, eu tomei posse em 98, meu concurso durou de 97 até fevereiro de 98. Me perguntassem se o poder público pode fazer arbitragem, eu vou falar nunca. De jeito nenhum. Só que os julgados mais antigos do Supremo sobre arbitragem são de arbitragem com o poder público. Olha só. Tem o caso da Fazenda Lambari, que o Rui Barbosa advogou, que houve uma indenização fixada por desapropriação. Até eu publiquei no livro um trecho do julgado que eu consegui graças a um amigo que é assessor no Supremo, e que é de 1917, o julgamento. Coisa linda. E que o Supremo disse que nesse caso a arbitragem era rígida, ainda passava por homologação nessa época, de acordo com a legislação e tal. Tem outro caso que é mais antigo ainda, que envolve o poder público, para a divisa dos estados de Minas e Espírito Santo. Tá. Aí depois tem o caso Laje, que é aquele parque famoso no Rio de Janeiro, que é um monumento histórico e que a indenização foi fixada por desapropriação. E de lá para cá, a arbitragem com a administração pública cresce muito. Os municípios começam a aderir, né? O município de São Paulo já tem alguns casos, inclusive eu fui nomeado, não posso falar, porque aí a lei diz que a arbitragem é pública e isso não tem o sigilo que ocorre, a confidencialidade como a maior parte das arbitragens privadas por força dos regulamentos da Câmara, né? As câmaras adotam essa confidencialidade, que na prática é uma possibilidade, mas com relação à administração pública, a própria lei diz que não cabe. E nem precisaria, porque o 37 caput da Constituição já determina. Então, as arbitragens, só a União tinha até recentemente, quanto às suas autarquias, mais de 200 bilhões de reais em discussão em arbitragem. Olha só. E veja que interessante, né? Minha carreira toda acadêmica seguiu o direito público, mas eu sempre com o pé no direito privado. Sempre segurando um pênalti ali da família, tentando auxiliar na orientação do meu pai, da minha mãe, buscando advogados no direito privado, para a família, e sempre estudando muito direito civil. Porque o direito civil é muito mais rico que o direito público. Perfeito. Porque ele não é fechado como direito público, ele é aberto, a autonomia da vontade é muito rica. A criatividade é muito maior. A criatividade, os efeitos dos julgados, os julgados apreciando as relações contratuais, isso é muito... E a própria formatação e a própria interpretação das normas, ela sofre uma mutação com o passar do tempo, né? A gente percebe isso, né? Com os costumes, as questões sociais, a tecnologia vai ter uma influência grande sobre isso. Uma influência gigantesca. Então, assim, o próprio judiciário passa a interpretar diferente algumas cláusulas abertas do direito civil, o controle da cláusula penal. Então, algo muito interessante. Como eu já estudava muito direito privado, foi muito fácil ingressar nesses tribunais de direito privado, nas questões societárias, nas questões de representação comercial, de construções de obras, que eu tenho feito aí com que já era uma visão que você tinha por um gosto seu, até uma preferência sua. Uma preferência minha. Né? E na Procuradoria você milita muito fortemente na área tributária, mas isso também não deixa de ser uma coisa que fica à parte, porque você traz esse conhecimento também num julgamento que você tem numa questão societária, por exemplo, né? E isso é importante porque quando nós estudamos para concurso, nós estudamos todas as matérias. Sim. Por exemplo, no meu concurso caiu penal, trabalho, processo trabalho, direitos humanos como matéria autônoma. E eu não parei de estudar os outros ramos do direito que me agradavam. Então, eu sempre estudei muito empresarial, porque ali eu identificava que estava a riqueza de detalhes, os contratos complexos, que aquilo ali são as grandes brigas. Sim. Porque, veja, como eu comecei muito novo, eu esgotei a leitura dos grandes livros muito rápido no direito constitucional para preparar as aulas.
E aí eu precisava ler mais coisas, porque minha mente é muito inquieta, eu tô sempre lendo. Se você abrir meu Kindle ali, tem muito livro até comprado que eu não encostei, mas que tá na fila. Tá. Então isso me ajuda muito, porque a minha mente, Hernandes, é muito inquieta. Eu quero sempre aprender. Esse é um outro exercício também, acho que é uma outra dica também, né? Exercer a curiosidade, né? Acho que isso é muito importante para quem está nos ouvindo aqui, muito mesmo. Mas vamos pontuar um pouquinho da lei, completando agora 30 anos, né? E ela sofreu algumas alterações mais recentes, permitindo que a arbitragem promova medidas de urgência, a alteração do poder público, que até então era um tabu, né? Levar a arbitragem para o setor público. Mas agora, como que a gente enxerga a arbitragem? Ela está ganhando força, ela está decolando, ela decolou realmente? Como que é visto esse cenário por você? Sim, nós temos uma realidade de um judiciário que batalha muito contra uma pletora de processos, né? Até essa semana nós tivemos o lançamento do novo Anuário de Justiça e isso foi ali encarado que é uma necessidade de mudança cultural. Tanto que o STJ agora está apreciando um recurso especial que originado de Minas Gerais, de um IRDR, que se decidiu que, lá em Minas, a decisão que prevaleceu foi que é necessário uma mediação prévia ou uma negociação prévia antes de uma demanda de consumo. Por quê? Porque o diagnóstico da Justiça em Números do CNJ já há tempos constata que o judiciário está abarroado de execuções e ações de consumo. Diante disso, há uma necessidade de uma nova leitura do interesse processual, que já ocorreu no direito constitucional. Lá no habeas data, desde a súmula 2 do STJ até o posicionamento do Supremo, já se exigia que houvesse um requerimento prévio administrativo para obter as informações, porque nós estamos falando de habeas data ou retificá-las. Isso foi consagrado no direito positivo, na Lei 8.507 de 97, quanto ao habeas data. Então, lá no habeas data já se exigia esse interesse de agir especial. Da mesma forma, a criação e construção do Supremo nas ações previdenciárias, ao judiciário no INSS. Então, quando tem negativa geral do INSS, já venha direto para o judiciário, no mínimo, ou faça um requerimento, quando não há essa negativa geral. Tem que passar pela administração primeiro, não dá para pular. Isso não é esgotamento, e sim um prévio requerimento. É a questão da necessidade, né? Se eu não preciso, eu resolvi o problema na esfera administrativa, né? Eu não vou atulhar mais coisa no judiciário. E por conta disso, nós precisávamos dessa decisão, e acredito, e todos os processualistas que eu tenho conversado e que participaram desse julgamento fazendo sustentações orais, inclusive o Paulo Lucon, faz a leitura que o STJ irá exigir esse requerimento, esse prévio requisito. De forma que isso é um diagnóstico que o judiciário não tem mais condição. Eu sou casado com juíza, vejo do empenho dela, vejo do empenho dos colegas, muitos aí estão com síndrome de esgotamento, porque o processo eletrônico e as metas são de difícil atendimento, porque o juiz ele exerce um trabalho qualitativo e não quantitativo. E a partir do momento que começa a se exigir quantidade do juiz... inverte a equação. Nós vamos ter problemas. Até um trabalho, acho que do IDP, de um colega de doutorado lá, que levantou essa questão e mostrou que as estatísticas do CNJ, elas acabam fomentando mais um trabalho de massa, de volume, do que de qualidade mesmo. Mas que prejudica a leitura. E isso vai trazer muita coisa para a arbitragem. Por que não trouxe ainda? Por conta do custo. Poucas são as câmaras, como a Semarp, que tem um custo que é acessível. Mais acessível. E nisso que nós temos que pensar na arbitragem. Sendo que 99,9% dos processos e dos feitos de uma vara civil são de direitos patrimoniais disponíveis. Que eles não tenham que estar com o Estado. Até a vara de família hoje, com dissolução de sociedades e partilhas, né? Questões assim que são essencialmente patrimoniais. Isso não tinha que estar com o judiciário. O judiciário tem que julgar direito indisponível. Perfeitamente. Ele vai ficar julgando briga de maior e capaz, barbados? Põe essa turma para decidir a vida fora do judiciário. Porque o judiciário vai tratar de direito indisponível, de matéria penal, ambiental, improbidade. E aí sim nós teremos uma justiça mais eficaz, mais eficiente. E não comprometer parte do PIB brasileiro para julgar direito patrimonial. Isso possibilita até fraudes, essas demandas predatórias. Sim,
volumosas. E o judiciário não tem tempo para ficar investigando se ali é ou não uma demanda predatória. E tem alguns problemas também da questão do litigante habitual, né? Que a gente vê o Estado também ocupando um lugar no judiciário enorme, né? Ele consome o judiciário praticamente, mas tem melhorado um pouco, do país. Dá para melhorar muito. A Procuradoria fez um bom trabalho e ela não sobe mais recurso especial, extraordinário e não tem apelação para temas que nós somos vencidos costumeiramente. Já tem precedente qualificado, já para ali. Não faz sentido continuar. Isso melhorou muito. Desde que eu entrei na Procuradoria era uma batalha. Eu fui eleito para o Conselho Superior logo em 2000. Exerci mandato... Perdão, fui eleito em 2000, mas exerci mandato 2001, 2002, tá certo. E nessa época nós já batalhávamos muito como conselheiros eleitos para isso. E os procuradores gerais que vieram aí têm realizado um trabalho muito bom nesse sentido. Então, até isso houve reconhecimento dos tribunais superiores que passaram a olhar nossas causas com mais cuidado. Então, é um movimento muito importante, porque o poder público, infelizmente, é o maior litigante hoje no Brasil. Sim. E tem um aspecto também que eu acho bastante importante. Tem uma árbitra da nossa base, a Jordane Flenick, que é lá de Santa Catarina, do Instituto Consolácio, né? Eu lembrei dela agora aqui. Ela me falou um dia uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim que a cláusula arbitral, ela é um seguro que a gente põe no contrato. Porque a pessoa que vai litigar na arbitragem não é aquela pessoa que vai inconsequentemente ingressar com uma ação judicial. E normalmente no judiciário a questão patrimonial é o devedor que deflagra a situação, porque ele não está conseguindo pagar, comprou alguma coisa, deu o passo maior do que a perna e dá o passo lá. Ele fala, eu não quero perder os meus direitos, que eu já paguei uma parte do bem aqui, alguma coisa, eu vou propor uma ação. Pede gratuidade, aquela coiseira toda. E na arbitragem não tem nada disso. A pessoa, para fazer isso, é uma mudança essencialmente cultural, né? Então, eu não posso litigar meu bel prazer, é porque eu tenho razão. Se eu não tiver, eu não vou para lá, né? Eu escrevo sobre isso desde a primeira edição do livro. Dentro da análise econômica do direito, há esse fator psicológico. A arbitragem cria um freio. Sim. Aquele que pensa em não cumprir o contrato vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes. Porque com o bolso. Ele terá uma decisão rápida e mais ainda... o recebimento das custas da arbitragem também será rápido. Sim. E mais ainda, o advogado tem uma vantagem muito grande, porque a chance dele receber os honorários mais rápido é muito maior. Sim. E o giro do escritório dele também é muito maior. Ele vira um solucionador de problemas, um resolutor de problemas. E qual que é a barreira? Falta de conhecimento. Sim. Infelizmente, as graduações não têm, os cursos de direito não têm a disciplina arbitragem de forma autônoma. Sim. E isso passa em branco. E eu tenho uma notícia boa para te dar aqui. O professor Lucas Lefeld, lá do Barão de Mauá, tive com ele esses dias e a gente está fazendo um plano aí de montar um projeto piloto, um convênio da Semarp com a faculdade, para a gente fazer simulações. Não podemos trazer um estágio para esse ambiente por conta do sigilo, né? Mas a gente vai fazer todo um trabalho de colocar um árbitro experiente para poder pilotar uma arbitragem de 3, por exemplo, e 2 alunos vão participar como árbitro do requerente ou do requerido, vão ter as partes, os advogados, então vai fazer um trabalho assim, vamos ver como é que vai funcionar. Esse trabalho é muito importante. Isso é muito bacana. Mas vamos falar um pouco, né, que é o tema de hoje, a arbitragem especializada. Está muito boa a conversa. E quando a gente fala de arbitragem especializada, como que a gente vai enxergar isso? O que vai distinguir uma Câmara com relação à arbitragem especializada? É por conta da expertise dela? A Câmara pode ser qualificada como generalista? É o regulamento dela? É o procedimento? São os árbitros? Ou algum outro fator? Como que você enxerga isso, Olavo? Eu tenho uma opinião formada já faz tempo sobre esse tema. O que nós temos a especialidade é do árbitro. Porque o árbitro é que julga a causa. A Câmara exerce o papel de cartório na Justiça Estadual ou de secretaria na Justiça Federal. Sim. De forma que a especialidade da Câmara, ali, ela perde sentido. Porque quem que tem que ter especialidade é aquele que julgará. O que é importante? A Câmara, às vezes, é especialista porque ela só tem árbitros naquela matéria. Perfeito. Ou mais ainda, a Câmara tem núcleos especializados que são referências de árbitros que estudam aquele tipo de relacionamento jurídico, aquela relação jurídica, seja agrária, agronegócio, administração pública, societária e empresarial. Então eu vejo que essa distinção em termos de Câmara, ela não tem uma razão tão importante. Perfeito. Mas mesmo assim, se a Câmara só julga direito marítimo e portuário, como tem uma do Rio de Janeiro, que eu até falei recentemente num congresso, ali as questões são só sobre isso. Perfeito. Mas a Câmara em si ela é um
uma secretaria. E aí o que você tem que ver quando escolhe a Câmara? A idoneidade de quem faz a gestão, a lista de árbitros é importante, mas não é primordial, porque as listas não podem ser fechadas. De acordo com a lei de arbitragem, as listas têm que ser abertas. Perfeito. Senão você limitaria muito a autonomia da vontade. E o custo. O custo é importante, porque você tem que ir para ali já consciente que quanto você vai gastar até o final do seu caso. Perfeito. O que a gente percebe, eu vejo isso no contexto da Semarp. Apesar dessa sua posição, que eu acho ela perfeita, a gente vê o movimento das câmaras se moverem assim, se posicionarem de construírem certos regulamentos específicos para algumas áreas, alguns setores, como é o caso do setor imobiliário, que a gente vê que é uma dor ali muito grande. Nos regulamentos é bom. De locadores, Isso, né, de administradores que não conseguem despejar rapidamente. Então, me parece que isso é um movimento bem recente também, não é verdade? Os regulamentos eu concordo. Os regulamentos são importantes porque cada relação jurídica tem uma necessidade. A questão de direito imobiliário geralmente é uma questão contratual e que você prova por meio de documento. Então, ela é algo que exige um regulamento que tem especificidades e também uma especificidade de custo. Então, geralmente, uma arbitragem imobiliária é muito melhor você ter um árbitro único. E que se as partes Mais não rápido. entrem em contato, a direção da Câmara nomeia. E nisso resolve. você tem uma decisão rápida. Sim. E matéria documental. Dificilmente tem uma audiência numa arbitragem imobiliária de pequeno valor. E também tem uma questão, né? A gente percebe que pelas imobiliárias, os locadores têm abrido mão de garantias para poder ter acesso ao despejo liminar. Né? A locação sem nenhuma garantia consegue, sei lá, um despejo liminar. E a gente percebe que isso não é bom, porque se ele recupera o imóvel depois degradado, ele não consegue depois fazer uma obra, reformar, restabelecer ele. É importante trabalhar a análise econômica do direito. Sim. O custo de um imóvel parado é altíssimo. E aí o custo Também tem esse decorrente dessa reforma, desse dano. Por isso que é importante ter uma cláusula com árbitro de emergência em matéria imobiliária. Perfeito. Temos a prova documental Uma ali retomada de consagrada, posse, uma né? Um retomada de abandono que posse, exige. o Perfeito. abandono. O árbitro, pelo regulamento, com autorização para conceder ali declaração sobre o descumprimento contratual. Pela jurisprudência, ele pode fixar as trente, ele pode promover Que é o uma desocupamento. forma de convencimento das partes a cumprirem de uma forma espontânea, nem tanto, mas não exigindo ali o cumprimento forçado mesmo da decisão. E deixa o cumprimento para o judiciário. Sim. Fala, olha, aqui é o caso de despejo e que se não cumprir o contrato, desculpa em 15 dias. E o judiciário E se vai lá passados os 15 dias, eu tenho uma pena pecuniária que vai se somar aos encargos que você já tem da locação e vai ficar mais caro para fiador. Então, olha só que interessante, eu não abro mão das garantias, eu tenho uma medida mais efetiva, mas muito mais rápida, e às vezes no tempo esse custo que ela pode ser um pouco, ligeiramente mais alto que o judiciário, ele vai acabar se compensando. O imóvel retomado volta lá para o perfil do um cuidado locador. especial com relação à cláusula, porque é uma cláusula entre dois particulares, né? Mas ela geralmente ela está em um contrato de adesão. Sim. E aí ela tem que ter os requisitos do artigo 4º, parágrafo 2º, com sublinhado, instrumento próprio, assinatura. Exato. Tirando esse cuidado que a Semarp já tem modelo padrão. Sim, tem umas coisas que a gente até tem recomendado quando a pessoa fala de fazer a cláusula arbitral, a gente sugere alguns outros pontos também que a gente considera muito importantes, que são os seguintes, bem simples até. Na hora de eu promover a notificação inicial, aí que a gente vai perceber se o réu, o requerido, vai ter um advogado combativo do judiciário, vai ser um advogado de arbitragem, né, que é mais tranquilo. Então a gente pede para constar cláusulas, por exemplo, com os endereços de e-mails, os endereços, né, virtuais, que pode ser o WhatsApp, que vão ser válidas aquelas comunicações para aqueles locais. Se não houver, é obrigado a manter a atualização. Então a gente acha isso fundamental. E um outro ponto também bastante interessante é a nomeação de reciprocidade de mandatos, por exemplo, entre locador, locatário e fiadores. Então, uns são procuradores dos outros. Então, se o locatário recebeu a notificação, ele pode também receber a do fiador e vice-versa. Então, isso abrevia
dinamiza o procedimento e não empaca ele naqueles pontos que o judiciário justamente para, né? Não encontrou fulano, beltrano, aí volta, tem que procurar endereço, pesquisar. Então a gente acha que nesse ponto até a orientação que a gente passa é bem interessante para que a advocacia também veja a cláusula arbitral não só como mais uma cláusula cheia ou vazia. Ela necessita ser cheia, mas também completa nesse sentido, para dar efetividade ao processo, para que o árbitro tenha ferramentas para dinamizar o processo ali. E a tecnologia nos tem ajudado muito. Hoje nós temos ferramenta como a R Online, que faz uma notificação por e-mail ou por WhatsApp com aviso de recebimento com certificação. Aí. E isso traz um benefício fantástico. Uma segurança para todo mundo. Uma segurança. Agora, falando de regulamento, quais são os limites que esses regulamentos têm, assim, que você considera assim, coisas que não podem ultrapassar, ou que é recomendável tomar cuidado? Os limites são do artigo 32 da Lei de Arbitragem, que ensejam a ação anulatória. Mas mesmo assim, e aí a vantagem, eu acho que isso ajudou muito no livro, eu faço uma casuística muito grande da jurisprudência do TJ de São Paulo. Então, por exemplo, tem coisa que não está ali no rol do artigo 32, mas dá nulidade. Por exemplo, o artigo 28 da Lei de Arbitragem exige que das sentenças sejam intimadas às partes. E a parte que não compareceu na arbitragem? Então, nós temos caso, por exemplo, de agricultor, já peguei a arbitragem de café, que residia em fazenda. Nós tomamos o cuidado na intimação da sentença arbitral de mandar uma notificação por carta arbitral. Perfeito. Era um estado que cumpriria rápido a carta arbitral, mas poderia ser por notificação extrajudicial de cartório, que teria o mesmo valor, isso não tem problema. Que é uma providência lógica e adequada, porque se ele não toma conhecimento do conteúdo da decisão, como é que ele pode depois falar que ele vai ter que cumpri-la, né? E também correr o prazo, seja do pedido de esclarecimento, seja da ação anulatória. Tá. De forma que isso foi uma providência que eu já tinha adotado antes de conhecer esse julgado aí, e que na atualização do livro e de um programa que nós fazemos no canal Arbitragem o ano passado, não deu tempo, sobre retrospectiva da jurisprudência da arbitragem, nós constatamos. Então, esse é um cuidado que não está na lei. Mas o resto é respeito ao contraditório, ampla defesa, paridade de armas. Se uma parte pede dilação de prazo, eu como árbitro já tomo cuidado de automaticamente já conceder para outra. E tem um aspecto que às vezes incomoda a gente. O brasileiro tem esse ponto, né? Eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero nomear um advogado. A lei de arbitragem não exige isso. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu não recomendo no livro, é um barril de pólvora. Isso acaba com uma consequência gigantesca. Mas tem gente que insiste. Eu quero. O pior advogado da pessoa é a pessoa mesmo. Exatamente. E aí o que acontece? Vai dar problema. E o que é importante a gente ter em mente dentro aí desses vícios é também o árbitro revelar. Sim. Então, no mínimo sinal de alguma situação eu revelo. Bem simples, às vezes. Bem simples. Como o fato de ter um aluno num curso, ou não sei se isso é válido. Não, isso não. Mas, por exemplo, às vezes um evento mais reservado, que não é publicado em rede social, porque as treinamento em company num escritório de advocacia. Aí eu nem faço. Escritório de advocacia eu não atendo. Eu tenho uma prevenção muito grande com relação a isso. Perfeito. Evento em escritório de advocacia eu não vou. Mesmo evento acadêmico. Então eu tento seguir mais ou menos o que o judiciário segue. Porque quem vai julgar ação anulatória é o judiciário. Sim, depois Embora alguns árbitros tenham algo que falam, não, você exagera. Eu falei, não tem problema. É melhor ou mais, nesse ponto é melhor ou mais. Né? E o que é bom também é porque como eu não posso advogar por força da lei estadual, embora outras procuradorias podem, de outros estados, eu não tenho tanto impedimento de suspeição. Isso me ajudou muito na arbitragem, viu, Hernandes? É muito bom ouvir essa sua experiência, Olavo, é muito bom. E assim, todas as vezes que eu converso com você, eu fico com alguns insights que eu analiso e eu procuro aplicar na Semarp. Eu acho que é muito importante isso. Vamos conversar um pouco, né? A gente está olhando aí um projeto da Semarp, arbitragem especializada no setor imobiliário, que é aí que eu coloquei para você, né? A gente está fazendo um movimento de criar um regulamento específico para o setor imobiliário, percebendo essa dor dos locadores, das imobiliárias, por conta da demora do judiciário, que é um problema crônico que a gente viu aqui. E a ideia é
falar um pouco sobre isso, como que você enxerga essa arbitragem do setor imobiliário, para que ela pega, parece que vários segmentos, né? Despejo, cobrança, incorporação, loteamento, um mundaréu de coisa, né? Ela é amplíssima, então tem as arbitragens que são as consagradas grandes, né? Que são os casos que eu atuo, mas hoje existem outros casos menores. Por exemplo, o quinto andar se vale de cláusula arbitral, então são arbitragens de valores menores, que a celeridade é essencial para que nós tenhamos o efetivo cumprimento do contrato. Perfeito. E o cumprimento do contrato interessa as duas partes, o locador e o locatário, porque o locatário também, às vezes, tem uma violação contratual. De forma que isso é muito bom, a existência desse dispositivo, e o judiciário tem mantido todas essas cláusulas. E o que é interessante, Hernandes, que a experiência do quinto andar e dos advogados do quinto andar, é que a maior parte dos casos tem acordo na primeira audiência. Então. Porque aquele que descumpriu o contrato já verificou que a conta vai chegar rápido. E vai ser pesada. E pesado. Pesado no sentido de que tem que pagar. Sim. Porque as custas dessa arbitragem ainda são reduzidas. Sim. Essas arbitragens são mais baratas do que entrar com ação no judiciário. Perfeito. Não estou falando dos custos indiretos, de receber o imóvel logo, estou falando do custo financeiro da própria taxa, arbitragem. da taxa de arbitral administração e do custo dos honorários. E do honorário arbitral. Porque são arbitragens que saem em acordo, então a sentença homologatória é rápida, o árbitro, nesse caso aí, tem um custo mais rápido, custo de arbitragem com árbitro único, as câmaras têm um preço mais acessível, é processo eletrônico. Ou admitem lá um desconto numa fase do processo, fez-se um acordo, a taxa arbitral acaba sofrendo. Geralmente é o que tem nos termos de arbitragem, a gente coloca nas arbitragens grandes isso também. Tá. Até a audiência de instrução é tantos % do valor da taxa e dos honorários do Olha árbitro. só, isso já é padrão nas arbitragens grandes. Isso é muito interessante. É uma coisa Então, assim, eu tenho cláusula arbitral nos meus contratos, pessoa jurídica, que eu tenho uma pessoa jurídica e que eu faço locação comercial. Por quê? Porque ela é vantajosa. Ok, muito bom. E, assim, tem sempre um componente técnico esses problemas, né? Um problema de vistoria, um laudo que vai precisar, uma avaliação. Não é só o despejo. O despejo parece que é a dor maior, né? Mais rápido, e parece que ele consegue encontrar um caminho. Até tem um posicionamento do STJ que fala que dá a impressão que não pode usar arbitragem, mas eu queria que você explorasse um pouquinho esse assunto. O ministro Salomão, que é um grande conhecedor de arbitragem e que me honrou fazendo o prefácio do meu livro de lei de arbitragem comentada, ele tem um posicionamento que o despejo é ação executiva lato sensu e, portanto, não pode ser definido em arbitragem. Já há julgado mais recente do TJ de São Paulo dizendo, bem, não é isso. O que nós temos que ler é que o árbitro não vai despejar. Quem cumpre o despejo é a medida de cumprimento de sentença ao judiciário, porque o árbitro não tem poder de coerção. Está com ele. Se teve algum abuso ali, ele impugna o cumprimento de sentença e já declara a nulidade da sentença arbitral na impugnação. Perfeito. Então, eu proponho uma releitura dessa tese no sentido de que... Isso se estiver no prazo também, né? Que se passar do prazo, pode isso? Ele impugnar no cumprimento? Não. Se for com base no rol do artigo 32 da lei de arbitragem, tem que respeitar os 90 dias. Perfeito. O STJ já julgou isso, eu cito desde a primeira edição do livro. Mas pode ser impugnação por cumprimento da sentença por aqueles outros motivos, Perfeito. Tal como a sentença normal, excesso de execução, etc. Perfeito. Mas se o árbitro fixa as trente ali, ele resolve o problema. Ele não tem essa barreira que é essa tese que o ministro Salomão constou no julgado. Provavelmente vai ser revista, né? Eu acredito que a tendência é totalmente essa. O judiciário não tem mais condição de receber essas causas privadas de interesses particulares. E veja, vamos pensar numa arbitragem imobiliária. Eu sou o seu inquilino. Temos uma vistoria. A vistoria me é desfavorável. Eu quero impugná-la por perícia. Eu que vou ter que adiantar as custas da arbitragem. Perfeito. E se eu perder, eu não vou ter aquele dinheiro de volta. Não vai. Eu vou pensar. Então, Quantas assim, vezes antes de fazer isso? Qual é o valor do dano? Qual é o valor que está se cobrando aqui? É mais barato eu acertar, fazer um acordo, encerrar Então, aqui? sim, mais rápido, ele é mais econômico para aquele que está errado. Que é realmente uma mudança de cultura, né? Não tem como a gente pensar diferente. Quanto custa um dia de justiça, né? Eu tive um dia de tribunal, né? A gente ouve essa frase lá dos Estados Unidos, né? Eu tive um dia de corte, né? E que lá nos Estados Unidos nós temos arbitragem até para compra de ar-condicionado, tudo é arbitragem lá. Tudo. Porque é mais barato que o judiciário. Sim. E se a gente olhar do setor imobiliário, a registro público, os condomínios, terceiros, até onde essa confidencialidade ela se sustenta, que isso é uma preocupação que eu tenho, porque a gente começa a ir para um ambiente de massa
que os locadores têm interesse em puxar a ficha dos inquilinos. Eu quero ver se eu vou alugar para essa pessoa. Se os fiadores, se eles têm um bom relatório aqui que eu tiro lá do Serasa, por exemplo. E na arbitragem não vai aparecer nada disso. Em que medida isso aí pode ser problema? E como que tratam isso? Por exemplo, as imobiliárias, elas podem convencionar entre elas, de trocar informações entre elas? A Câmara pode sugerir alguma alteração? Como que você vê isso, Olavo? O que acontece? A confidencialidade, ela não é uma regra na arbitragem. Ela Absoluta. É uma possibilidade. Ela não é automática. Ela depende de previsão no regulamento da Câmara. Você adere ao regulamento da Câmara por meio da cláusula. Constando ali a confidencialidade, eu entendo que tem que respeitar. Perfeito. Por quê? Porque é uma questão contratual. Aquela confidencialidade é incorporada ali naquele contrato. O que aconteceu um tempo atrás? As câmaras de direito empresarial do TJ de São Paulo afastavam a confidencialidade de ofício. Até eu escrevi um artigo, 2 artigos, um no blog da GV, da FGV de arbitragem, e o outro, acho que salvo engano, no Conjur, dizendo que essas decisões eram nulas. Por quê? Porque, na prática, afastavam o artigo 189.4 do CPC, que prevê o segredo de justiça, e aplicavam o artigo 93, quando prevê a publicidade. Isso, na prática, é uma declaração de inconstitucionalidade. Quando o julgador, seja ele o juiz, desembargador ou ministro, afasta a lei a pretexto de aplicar a Constituição, mesmo não empregando o rótulo de declaração de inconstitucionalidade, Ele está fazendo isso. os efeitos são de declaração de inconstitucionalidade. Ele tá fazendo E aí, isso. nos tribunais, tem a cláusula de reserva de plenário, que é uma regra do artigo 97 da Constituição, que prevê uma regra de competência, que é do órgão especial ou do pleno, por maioria absoluta. Então, aí tem no CPC um incidente de declaração de inconstitucionalidade, que tem que ter um deslocamento para julgar esse incidente. Para o plenário. Como está no artigo 97, ou o órgão especial, como está no artigo 97, não cumprida a decisão é nula. Salvo se já tiver um precedente daquele tribunal sobre o tema, em São Paulo não tem. Aí tem outras situações, se é interpretação conforme, que não era caso, se é juizado. Aí no meu livro tem uma tabela sobre isso, que eu não vou perder tempo de vocês vou ler, aqui. Com certeza, recomendo. No livro de constitucional. E eu fui o primeiro a arguir isso por escrito quando saiu a polêmica, né? Mas até hoje nós não temos tantas decisões nesse sentido. Deu uma arrefecida a essa situação. Por que isso? Porque não há esses deslocamentos, são decisões monocráticas ou da turma ou da Câmara. E a interpretação que nós fizemos no livro é a seguinte: aquele tema ele é protegido pelo segredo do negócio. O segredo do negócio está dentro da livre iniciativa, que é um dos princípios constitucionais da ordem econômica. Então, nós não podemos ler o artigo 93, quando prevê a publicidade, de forma isolada. Fora da livre iniciativa. Fora da autonomia da vontade. E sim como um sistema. É o que no direito constitucional, os grandes autores de interpretação constitucional, como o Canotilho, o Jorge Miranda, os alemães, falam do princípio da unidade da Constituição. Perfeito. Que nada mais é que aquela interpretação sistemática do Carlos Maximiliano. Sim. Então, essa é uma tese que nós defendemos. Eu não esperava falar desse tema sobre isso, mas você me desculpa se eu exagerei. Nem um pouco. Mas entre nós... É uma lição, uma aula. É algo confidencial. Se está convencionado, o controle dos atos, seja do poder público ou do particular, ele é exceção. E ali, nesse caso, não tem uma norma de ordem pública. Agora, se é uma arbitragem fraudulenta... Aí sim. Uma exposição de uma pessoa, uma situação ridícula que vai gerar um problema, um dano moral, alguma coisa assim, sim. Aí tudo bem. Agora, no cumprimento de sentença, pode ser público. Principalmente aquele devedor contumaz, e aí pode sim quebrar esse sigilo. Perfeito. Uma das partes, a parte que é credora, pode pedir a quebra do sigilo. Até porque ela tem o direito ao protesto, né, do título. Essa é outra questão, ela não protestar o título. Né? Essa é outra questão. Esse é um ponto também, que eu acho que vai se estender para outros ambientes que não só a locação. Mas porque eu gosto muito, acabo Não, mas eu acho que foi uma bela... Não é vício, uma bela de uma lição, aprendi bastante, viu? E olha, eu acho assim, se a gente ficar aqui, a gente vai continuar conversando horas aqui. Tá muito boa a conversa, o Olavo traz um conteúdo denso,
muito bom, assim, de elevadíssimo nível, que vale a pena a gente... vou pedir para você encarecidamente participar mais vezes, Eu venho muito bom. feliz, obrigado. E eu fiquei muito feliz com a sua aceitação do convite nosso. Eu que fiquei, poxa, porque também é recíproco. Tudo isso que você está falando, o papo aqui tá um fluido. papo de domingo aqui. Logicamente, domingo eu não falo desses temas, Sim, mas está muito divertido. Tá muito bom, tá muito bom. E assim, quando você fala como coordenador acadêmico, né, escreve também sobre a arbitragem na prática, né, olhando para frente a tendência das câmeras, quando elas estão surgindo, esses núcleos, como que você vê a consolidação disso no cenário? A gente vai ter câmaras que só vão trabalhar, por exemplo, com questões imobiliárias, ou a gente vai ter câmaras grandes que vão ter seus núcleos, o mercado vai se conformando? Como que você vê esse movimento? Eu vejo hoje um movimento que as grandes câmaras já consolidadas, que têm causas altas, de valores altos, elas não querem trabalhar com as arbitragens de menor valor. Sim. E aí surgem câmaras menores abrindo para essas causas de menor valor. Ao mesmo tempo que essas câmaras menores, honestas, sérias, abrem as de menor valor, ela não vai poder fechar a porta para os casos maiores. Vai acontecer uma simbiose. É decorrência automática. Então, você pega, nos últimos 10 anos, surgiram algumas câmaras privadas com tabela mais acessível para casos de 3 milhões, 4 milhões. Não deu certo. Elas pegaram casos de 500 milhões, 100 milhões. Olha só, virou um problema bom delas. Virou um bom problema. Né? Virou um bom problema. Por quê? Porque ela conquistou respeito no mercado. Então, eu vejo que o futuro de câmaras como a sua... são elas terem uma abrangência maior por conta do processo eletrônico e que hoje a desterritorialização é uma realidade. Sim. Porque na arbitragem você consegue com o processo eletrônico fazer processo de qualquer lugar do Brasil. Lugar. A audiência, se necessária, geralmente é feita em espaços locais. A do termo, obrigatoriamente, videoconferência, que é muito mais barata. E a de instrução, você pode locar hotéis, como acontece, coworking. Isso sai muito mais barato para todo mundo. Perfeito. E que todo mundo hoje busca economia de custos. Então, eu vejo que esse movimento é uma realidade. Eu acho que tem um mercado muito grande crescendo. Eu acredito que essa decisão do STJ, que eu tenho muita fé que venha, ela implemente também, além da mediação, a arbitragem. Perfeito. E eu acredito que isso é algo que crescerá. Por quê? Porque o judiciário está esgotado. Então, assim, sempre reconhecendo o mérito dos juízes, sem dúvida, o mérito dos desembargadores. A semana mesmo eu falei com um amigo meu, desembargador, que está no tribunal faz pouco tempo. Ele colocou o acervo em dia, ele está em maio, mas ele disse bem claro, olha, eu não tenho tempo mais de dar aula. E assim, é algo que contribuiria com o exercício da judicatura também. Porque é a forma dele arejar a cabeça dele. Vejam, o meu trabalho intelectual fora da procuradoria me ajuda muito na procuradoria. Senão você não se atualiza. Não, para você ter uma ideia, quando saiu o Código de Processo Civil, eu acrescentei 100 páginas no meu livro de controle de constitucionalidade. Olha aí. Essas 100 páginas me ajudaram a subir 2 vezes um recurso especial para o STJ, de um caso milionário aqui da região, de uma empresa milionária que tinha vários outros casos, que eu provei o distinguish e vício no fundamentação. E aí o ministro Herman Benjamin colocou meus embargos de declaração na ementa. Olha só. Eu fiquei surpreso demais. Mas veja, se eu não tivesse essa dedicação acadêmica, eu não teria o conhecimento suficiente. E para o contribuinte que assiste aqui, fica tranquilo com a minha atuação. A empresa recolheu tudo agora na transação. Milhões de reais por conta de um trabalho sólido. Eu fiz um levantamento nesse caso, no final de semana até, que eu tinha 8 julgados do TJ contrário à tese daquele caso que a Câmara tinha julgado. E aí eu falei, olha, aqui a jurisprudência tem que ser estável, a exigência de validade, ou houve distinção ou superação. Não tem essa fundamentação, vício de fundamentação. Perfeito. Perfeito. Então veja como que o estudo é importante também para o profissional. Parar. E o juiz, o procurador, o magistrado, o advogado não pode nunca ter o tempo não livre para não se dedicar a isso. É verdade. Tem até o livrinho de cabeceira, né, do Eduardo Couture, né, o decálogo da advocacia. O primeiro mandamento é estude, né? O segundo é pense. Ele fala bem certo, né? Estudar, porque a cada dia o direito se transforma. E o pense é que a advocacia se exerce pensando, não é estudando. É isso, essa reflexão, essa concatenação. É muito bacana isso.
Mas, Olavo, o que eu estou dizendo? A gente ficaria aqui o tempo todo. Eu tenho mais uma pergunta para você ainda sobre o direito imobiliário, que é em relação ao advogado lá da imobiliária. Um colega advogado que está lá, como que ele faz para desmistificar e falar, ó, eu vou usar isso, vou começar a pensar na arbitragem nesse segmento. O que você faria para atraí-lo para esse ambiente e começar a usar isso? Eu acho que ele tem que pensar que a arbitragem é a tendência, o judiciário não tem mais condição disso. Para a imobiliária é bom, para o locador é bom, para o locatário é ótimo. E é importante que o acesso à arbitragem é muito fácil hoje. Por exemplo, eu gravei um curso para a escola da OAB Nacional, a ESA Nacional, que acho que é R$90 em 3 vezes, que eu faço um passeio por toda a lei de arbitragem. E a lei de arbitragem é muito rápida. Então ele não vai perder muito tempo se atualizando num curso ou lendo um livro de arbitragem. Fora isso, tem muito conhecimento de graça. Eu tenho uma coluna agora do Conjur desde o ano passado, só com artigos introdutórios de arbitragem. Eu me reinventei na escrita, Hernandes. Foi até gostoso de fazer, porque eu fiz o primeiro e mandei pro dono do Conjur. Ele falou, Olavo, você escreve muito bem, mas você escreve para quem está num nível muito elevado. Vamos pegar o pessoal da base aqui e aí eu mudei eles. Minha linguagem com relação a isso. Ele falou, cara, você conseguiu se superar. Eu falei, acho que esse é o desafio da vida, né? Perfeito. Aprender uma coisa nova com 51 anos. Então, assim, é uma linguagem bem fácil, simples. Ali, eu já preparei as colunas até setembro. Eu explico como se faz a adoção da arbitragem, não aplica o CPC, quais são as vantagens. Então, tem muito. Eu tenho uma outra coluna no Migalhas que é mais profunda, que chama Observatório da Arbitragem, que eu recebo convidados. Mas tem o canal Arbitragem, que é gratuito no YouTube, com grandes nomes da arbitragem, dando entrevistas, orientações. Tem muita informação. Tem muita informação. E o Conselho Federal, lá pela nossa comissão de arbitragem, que eu tenho a honra de fazer parte pelo 3º mandato, está com várias iniciativas agora dos 30 anos da lei de arbitragem, de democratização de acesso. Então, acho que tem muito material. A OAB sempre é voluntária. A OAB de Ribeirão tem você na presidência. Sim, eu estou na presidência. Qualquer demanda de curso, rapidamente você monta um curso e consegue capacitar. Sim. Falta interesse dos advogados que não ainda... não atentaram para isso. Não atentaram para esse mercado que é pujante. Que é o que você falou, o mercado está se posicionando, né? É o Adam Smith lá, a mão invisível, vai colocar a pequena câmara, grande, está todo mundo se grandes remodelando. Imobiliárias estão migrando, até porque eles verificaram que o 5º andar está dando certo. Já tem uma experiência positiva. Essa semana mesmo, uma das big aí já veio procurar arbitragem imobiliária. Olha só. Então, as imobiliárias de Ribeirão, da região ou do Brasil inteiro, que não têm acesso a esse produto, procurem a Semarp, as outras câmaras, veem o preço antes, porque o preço é essencial. A idoneidade na Semarp eu nem preciso falar, porque eu sou suspeito e garanto. Mas é muito importante você verificar isso. Porque o valor é determinante, é um custo que vai ser agregado ali que a pessoa vai ter que definir. Não vai ser tão barato, mas tem também reembolso. Não pode ser muito caro. Aquele a parte que está certa, ela acaba recebendo de volta. A chance de receber mais rápido. Se você não errou na garantia, que é o fiador ou o seguro, e tem empresas de seguro fiança e seguro locatício que só fazem se tiver arbitragem já. Olha aí. Eu não sei o nome, mas essa semana eu ouvi de uma grande imobiliária. Já há um movimento assim de reposicionamento. Olha só. Mas assim, que livro, que material que você recomenda, além desses canais, material papel que o advogado gosta de ler, além do seu livro já, que está na 5ª edição esse ano? Tem vários outros. Tem livros maiores, como o do Carmona. Carmona também é uma figura assim... Uma figura ímpar, um professor dedicadíssimo, um livro muito didático, mais profundo, porque ele é o criador da lei junto com a professora Selma, com o professor... Pedro Batista Martins. O Guilherme Riso do Amaral acabou de lançar um curso mais profundo. Tem uma obra da Thomson comentada por mulheres na arbitragem que é muito boa, mas mais profunda. Tem o livro do Gustavo Schmidt, do Daniel Brantes. Tem o livro do Joel, que é um clássico já, que é um amigo querido de Santa Catarina. Eu vou ficar aqui até amanhã indicando o livro de arbitragem. Que coisa boa. Mas assim, tem um material vasto e assim... hoje, e desde 2009, cresceram muitas reedições e edições novas de lei de arbitragem comentada. Algo que estava parado antes de 2019. Sim, é um movimento
conjunto de todos os E segmentos. no mercado em crise, porque eu Sim. vendo livro desde 2003. Hoje as editoras vivem uma época de recessão, porque Sim. se vende mais para concurso. Perfeito. Bom, vou pedir para você me dar uma palavra final, então, da sua só quero apresentação. agradecer esse bate-papo, a sua gentileza com que se refere à minha pessoa, o incentivo que você dá aqui para que eu continue estudando mais e trabalhando melhor. E estou sempre à sua disposição. Uma honra estar aqui batendo papo com vocês e peço desculpa pelos meus excessos. E assim, Não. eu tenho um filho que eu gosto muito, mas eu também tenho uma vida profissional que eu gosto muito. Sim. E eu gosto de falar bastante dos dois. Isso é muito bom. E eu só tenho a agradecer, Olavo, de coração. Fiquei muito feliz quando você aderiu ao convite. Eu vou te fazer um outro convite também. Depois você olha a sua agenda no seu tempo. A comissão de arbitragem da OAB está pensando num evento em setembro, que é o período que a lei completa seus 30 anos. Eu sei que você deve estar super requisitado, mas se você puder dar uma palhinha para a gente, participar Vamos desse... escolher uma data que eu possa. Nós temos a comemoração lá em Brasília, que está com o evento engatilhado. Eu quero aproveitar todos para convidar para um evento que eu estou coordenando pelo Migalhas, no Tivoli Monfarrege, em agosto. Esse eu estou inscrito. E esse é um evento gigante, com 28 palestrantes. Tem uma abertura com a Selma Lemes, Pedro Batista Martins e o Carmona. E nós vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro da arbitragem, e além de outros grandes temas ali, que são os temas da moda, que são discutidos. E quem se inscreve nesse evento do Migalhas ganha o livro que eu estou coordenando, junto com o professor Ricardo Torre e com o prefácio do professor Arnold Valde, que me honrou muito com esse prefácio. Então, todos convidados, vai ser uma honra a gente alinhar a data para esse evento. Eu vou te passar algumas alternativas ali e a gente vai... precisar, eu acho que é tempo de nós pensarmos em um curso de capacitação rápido aqui também na OAB de Ribeirão Preto, presencial, e contem comigo aí, vai ser um prazer. Tá perfeito, Olavo. Olha só que presente que a gente está recebendo aqui da Comissão de Arbitragem. Muito obrigado, Olavo. Fico muito feliz com esse engajamento seu, essa energia sua. Só tenho a agradecer, gente. Assistam esse vídeo, compartilhem, porque tem um conteúdo aqui que eu fiquei assim muito feliz em receber ele e poder transmitir isso para vocês. Eu acho que o mais importante é isso. Conhecimento não pode ficar represado, guardado aqui com a gente. Ele tem que seguir, tem que fluir. Usem isso, recomendem, compartilhem, que vai ser muito bom. Olavo, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, eu que agradeço.